Olá, arquiteto! Seja muito bem-vindo ao canal Li Explica. Meu nome é Lívia, eu sou arquiteta, designer de interiores e especialista em Revit, e aqui nesse perfil eu te ajudo a projetar interiores no Revit com o método Organização e Produtividade. E o nome desse quadro é um bate-papo com a arquiteta, que a intenção é que a gente converse aqui de uma forma mais descontraída sobre algum tema. O tema de hoje é o que o Revit faz que o AutoCAD não faz. Então, quando a gente fala em projetos arquitetônicos, área de arquitetura, é impossível a gente não falar sobre os softwares, porque eles que realmente fazem parte da nossa realidade estão aí presentes todos os dias, né? Então, é impossível você trabalhar com arquitetura e não abrir o AutoCAD, o Revit, enfim, outros que tem aí no mercado, pelo menos uma vez no dia, né? Então, eles mudaram realmente a nossa forma de trabalhar. E a gente tem aqui alguns pontos que mudam completamente a sua forma de pensar. Então, eu trabalhei muito tempo com AutoCAD, embora hoje eu já trabalho há muito mais tempo com Revit, mas eu fui aquela profissional que eu realmente trabalhava com AutoCAD todo dia, não tinha dificuldade alguma com o programa, qualquer coisa que você me pedisse, eu te ajudaria. E então era um software também que eu gostava muito, mas chegou um momento da minha carreira que eu comecei a perceber que não fazia mais sentido, porque quanto mais a gente vai avançando, né, na era da tecnologia e da informação, as coisas elas vão se atualizando e é inevitável que a gente também acompanhe isso. E eu sei como é dolorido, porque eu gostava muito de AutoCAD, como eu falei, eu tinha muita facilidade para trabalhar com AutoCAD, era algo que estava inserido no meu dia, e quando eu percebi que eu ia ter que fazer essa migração, aquilo doeu um pouco em mim, que eu falei, puxa, começar tudo de novo, né? E embora o Revit ele seja um software, né, eu faço uma comparação que o Revit é como se ele fosse o Photoshop da arquitetura, né? Photoshop é um programa que todo mundo conhece, assim, sabe o que é, mas também sabe que ele é um software que você precisa ter ali um passo a passo. Não é igual o Canva, que você entra ali, ele é totalmente didático, mas ele tem a sua limitação, né? O Photoshop, ele é um programa que ele é incrível, ele faz coisas incríveis, mas você precisa ter um passo a passo ali guiado para que você tenha um bom aproveitamento do programa, né? E você consegue fazer coisas realmente fabulosas aí com esse programa, assim como o Revit também, né? Você precisa de um direcionamento para você conseguir ter uma desenvoltura boa com ele, e ele é um software incrível. Então, por exemplo, quando a gente fala de AutoCAD e Revit, você tem a questão que o Revit ele trabalha com elementos construtivos, né? E não com linhas. Já o AutoCAD ele trabalha totalmente com linhas, e isso muda muito a sua forma de pensar, porque quando você pensa ali tudo em linhas, tudo bom, primeiro que aí a gente também entra em algumas questões, né? Por exemplo, no AutoCAD você vai ter que criar muitas vezes as coisas, né? Você vai, por exemplo, uma parede, você tem uma casa ali específica que a parede vai ter um tamanho diferente. Às vezes você vai ter que, se você não tiver isso já muito bem estruturado de fato, se você não tiver um bloco, que ele vai ser um bloco dinâmico, que ele vai alterar essa parede, e aí você vai conseguir todas as paredes fazerem isso, você vai ter que desenhar a planta inteira ali, né, contabilizando, cotando todas as linhas para ver se as paredes estão nessa distância correta. Então, isso muda por si só a forma como você pensa. E no Revit, quando você vai fazer uma parede, não, você coloca ali em 30 segundos você consegue configurar uma parede inteira, na verdade, em 30 segundos. Como eu já tenho aqui no escritório, a gente já tem alguns padrões, então, por exemplo, eu consigo em 10 segundos configurar uma parede nova com um tamanho que eu determine, né? Esse tamanho diferente. E todas as minhas paredes vão já sair com esse tamanho, não preciso ficar me preocupando se aquilo tá certo ou não. Assim como se eu já tiver desenhado todas as paredes do projeto e eu precisar alterar todas elas ou uma parte delas para essa nova medida, é um clique. É selecionar as paredes que eu quero alterar, altero o tipo dela para esse tipo diferente e todas as paredes vão sair com essa nova medida. Então, isso muda completamente a sua forma
de projetar, de enxergar o trabalho, assim, de modo geral e também a sua produtividade, porque se eu tivesse que fazer essa alteração no AutoCAD, essa mesma alteração, né, imaginando que você tem uma planta, que você vai alterar algumas paredes, nossa, isso no AutoCAD você vai precisar de um bom tempo ali de ficar ajustando as coisinhas que não estão batendo, enquanto que no Revit, com ali meia dúzia de cliques, você consegue resolver isso de uma forma muito rápida. O segundo ponto que a gente tem aí de diferenciação entre o Revit e o AutoCAD é que o Revit ele centraliza todas as informações em um único modelo. Então, por exemplo, quando a gente está desenhando no Revit, você vai colocando ali as informações daquilo. Então, por exemplo, desse exemplo da parede, eu coloco ali que essa parede é uma parede de 16 centímetros, ponto 3, e eu consigo puxar, inclusive, essa informação em qualquer lugar que eu queira. Então, uma vez configurado isso, né, que essa parede chama parede 16,5, 16.3, você consegue colocar um texto que a gente tem... no Revit a gente tem texto, que é igual ao AutoCAD, texto igual de Word, que ele é realmente um texto, e a gente tem também o texto paramétrico, que ele é um texto de informação, ele é um texto de modelo. Então, a partir do momento que eu coloco que essa parede se chama parede 16.3, se eu puxo essa informação na planta e depois eu quero puxar ela num corte, numa elevação, ela aparece. E se eu atualizo essa informação na elevação, por exemplo, ela atualiza no corte. E isso tudo fica 100% integrado. Então, por exemplo, se eu tiver uma planta que está aparecendo essa informação, se eu tiver uma elevação e se eu tiver uma tabela quantificando isso também, ele vai alterar nos três. Então, isso também, ao mesmo tempo, vai reduzir de forma exponencial, assim, reduz muito os erros que você vai ter. Porque isso vai deixar de fazer com que você tenha que se preocupar se você está atualizando todas as informações, né? Porque quando a gente tem um projeto completo no AutoCAD e você precisa corrigir uma informação, você tem que ir revisitando as folhas que tinha aquela informação para você poder atualizar. Isso no Revit não. Você atualiza em um lugar ali e em meio segundo essa informação ela vai se atualizar no projeto inteiro. E isso quando você pega um projeto de 10 folhas, por exemplo, é uma questão. Agora, quando você pega um projeto aí de interiores, que você tem 40, 60, 70, 80, 90 folhas, fica diferente a vida, né? Porque a gente ganha muito tempo e reduz consideravelmente erros. E isso vai refletir na obra, porque quando chega na obra e o empreiteiro, por exemplo, olha aquela informação que está errada, até ele perceber que aquilo foi um erro seu e que não é do projeto, mas que não estava fazendo sentido. Você entende? Isso abre muita vazão para erros, até porque também quando a gente fala de obra, né? Muitas vezes, se você não está ali para decidir, alguém vai decidir por você. Então, tem alguns profissionais que eles te consultam, né? Eles vão perguntar, mas tem outros profissionais que, por não ter entendido a informação, ele simplesmente vai seguir, porque afinal de contas ele quer terminar o trabalho dele e quando você vai ver as coisas ficaram erradas. Então isso, você vê como uma coisa ela vai levando a coisas, né, muito piores, assim, como vai abrindo as coisas vão acontecendo assim de uma forma muito interligada e quando você vai ver, você fala, puxa, foi só um errinho ali do projeto, sabe? Tava só uma informação ali escrita errada. Bom, e agora listando o terceiro ponto, que você tenha as atualizações automáticas e você tem uma consistência de projeto, que é exatamente o que eu estava falando. Então, você atualiza um texto, ele vai atualizar em todas as outras folhas. Você atualiza a parede na planta, ela vai atualizar em qualquer elemento que apareça nessa parede, num 3Dzinho ali do Revit. Se for alguma coisa visual, né, vai aparecer na elevação, vai aparecer nas outras plantas, na planta de construir e demolir, na planta de paginação de piso, na planta de construção de parede. Então, isso fica diferente, porque como eu falei, você para de ter erros e você passa a ter só acertos, né? Precisou fazer um ajuste, aquilo não vira
um monte de retrabalho, vira realmente uma revisão ali pontual que você vai mexer em uma coisa, ele atualize em tudo. E além dessa parte da consistência do projeto, né? O projeto ele vai estar todo realmente falando a mesma coisa. Você não vai ter uma folha falando uma coisa, a outra folha desatualizada, porque precisava entregar rápido, aí né, não dava para atualizar a tempo, aí você deixou daquele jeito, e aí chegou na obra, não vai fazer muito sentido, uma informação de uma folha com a outra, então isso vai mudar tudo. Como quarto ponto é a geração de quantitativos e dados construtivos. Então, a partir do momento que você começa a projetar no Revit e que você aprende como lidar com o Revit, quando você tem essa metodologia muito bem estruturada e você sabe o que fazer em cada etapa, você vai colocar essas informações no momento certo para que você extraia elas no momento perfeito. Então, isso também é uma questão que às vezes eu vejo algumas pessoas falando, né? Por exemplo, no AutoCAD você tem como se fosse uma curva que você começa desenhando pouquinhas coisas e depois lá no final você passa a desenhar mais coisas. E eu já vi pessoas falando que no Revit você começa desenhando um montão de coisa e depois cai. Não é bem assim. Só é assim quando você não sabe exatamente o que você está fazendo e por quê. Porque aqui no escritório a nossa metodologia ela faz com que você tenha realmente o desenho ali, a informação que você põe, o que você projeta no momento certo, pensando justamente em evitar retrabalhos, em você ficar gastando horas com coisas que não são ali daquela fase. E quando você tem isso, quando você sabe projetar no momento certo, colocar a informação no momento certo, é tão bonito quando ele começa a aparecer as tabelas prontas, sabe? Porque você vai dar ali um clique, algumas configurações, porque cada projeto ele é único, né? Então, naturalmente, não tem como ela sair todas as vezes de forma automática pronta. Mas é quase isso, assim. Hoje em dia a gente coloca ali uma numeração, já sai a tabela pronta de todos os revestimentos, já sai com o quantitativo, você coloca ali que é 10% de perda, ela já calcula quanto que vai ser o quantitativo já com a perda. Então você tem em segundos uma informação que no AutoCAD, por exemplo, já vi várias vezes, né? Que você tem que ir lá, pegar o perímetro, soma pelo pé direito para pegar quantitativo de pintura, e aí você tem que joga tudo isso no Excel, porque né, você precisa ter o histórico de como está sendo feita essas contas para você depois corrigir, ver se está certo. Isso no Revit muda completamente. Primeiro que quando você chegar nessa etapa, você já vai ter isso. Porque como você já projetou isso, como você já sabe como projetar isso da forma correta, no momento correto, por exemplo, você adiciona ali só os códigos dos revestimentos, ele cria com um clique a planilha para você inteira. E para você conferir se isso está certo também é muito fácil. Você dá um clique lá, vê onde está a parede, vê a metragem daquela parede, ele soma tudo automaticamente. E fica muito fácil você conseguir identificar se tem algum erro ou não. Então, tudo fica muito diferente quando você compara os dois. E a gente tem um quinto ponto que é com relação à compatibilização e o trabalho corporativo, que é justamente quando você, por exemplo, se você tem um projeto que você vai receber um projeto estrutural da casa, você precisa de apenas configurar como é que você vai carregar esse projeto estrutural no arquivo. Depois que você carregou, porque muitas das vezes os projetos estruturais eles vêm já em modelo 3D, né? Então, esse profissional ele vai te passar o projeto, você vai carregar ali no Revit e de uma forma muito rápida, você já consegue identificar as interferências que tem, se tem que fazer algum ajuste, se tem, por exemplo, uma viga passando embaixo do forro. E para isso você não precisa nem entender de projeto estrutural, porque o 3D ele já vai estar certo do estrutural e você tem o seu 3D, né, do seu projeto. Então, isso também vai ganhar muito tempo e fazer com que você tenha muita assertividade, porque você não vai depender de entender qual que é o tamanho do pilar, melhor, da viga, né? Qual que é o tamanho da viga que está passando ali naquele trecho, ficar tentando decifrar o projeto estrutural, ou também ficar tentando entender como é que é o projeto do esgoto,
onde que tá o ponto mais baixo, porque você já vai ter esse modelo ali para você olhar e identificar de uma forma muito rápida e com pouco conhecimento essas interferências. Então você tem você tem dois softwares aí completamente diferentes, né? O AutoCAD ele desenha, enquanto que o Revit ele vai modelar, ele vai informar, né? Ele é um modelo de informação e ele vai também antecipar problemas. Então, você não precisa ficar lendo planta para ver onde que estão as interferências, né? E isso faz com que o Revit ele não seja apenas um substituto do AutoCAD, mas ele é propriamente a evolução completa da forma como a gente projeta, né? Ele muda tudo, já está mudando e cada vez mais, quanto mais o tempo vai passando, o AutoCAD ele vai virando sua saudade, né? Então, eu quero que você me conte aí se você trabalha com AutoCAD e se você trabalha com AutoCAD, há quanto tempo você trabalha com AutoCAD. Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê. Um beijão, até mais!